Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Mestre da verdade. Não apenas a verdade, mas o Mestre da verdade, ou seja, aquele que ensina sobre a verdade. Capítulo 8 do Evangelho de João é um debate entre Cristo e os fariseus. E depois, um outro debate entre Cristo e outros judeus. Um debate entre a verdade e a mentira. Entre a vida eterna e a morte em pecados. Entre a humildade e a soberba. Entre o amor verdadeiro e o ego humano. Entre a sã doutrina e a falsa religião. Entre a misericórdia e o rigor da lei. Veja que em apenas um capítulo, Jesus debatendo com os fariseus e depois debatendo com outros judeus, Jesus ele corrige todos estes erros que as pessoas pensavam. E por que as pessoas pensavam? Porque as pessoas não tinham luz. Nós não temos luz própria. Nós precisamos de Cristo para nos iluminar, porque Ele é a luz dos homens. No início do capítulo, vemos Cristo vivendo exatamente como nos ensinou a viver. Veja, Jesus praticava a oração, veja aqui o início do capítulo. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Então, nós vemos que Jesus praticava oração e congregava no templo. E lá ele ensinava as pessoas. E estando Cristo no templo, ensinando as pessoas, os escribas e os fariseus o abordaram, alegando que uma mulher foi apanhada em flagrante adultério. E começaram então a questioná-lo. Mas esse questionamento não era para eles aprender, mas era para o tentar. Irmãos, infelizmente, na vida da igreja, tem pessoas que se introduzem na igreja e para questionar coisas, mas não questionar para aprender, mas questionar para tentar, para trazer discórdia, para trazer afrontas, para levantar dúvidas. Todos esses elementos que não são procedentes da fé cristã. Sim, uma igreja fiel, ela deve ser transparente. Ela tem suas contas de forma transparente. Pessoas que porventura caírem em pecados vão ser disciplinadas. Essas coisas são todas feitas de forma transparente. Mas as pessoas devem procurar a igreja para aprender sobre a fé cristã. E estas pessoas queriam não aprender de Cristo. Questionaram a respeito do adultério e da lei, mas não para aprender de Cristo, mas sim para tentar em Cristo. E como que eles fizeram isso? Usando uma mulher. Irmãos, não existe crueldade maior do que expor pessoas, ou manipular, ou usar pessoas a fim de obter algum benefício com algum interesse. Tá certo que essa mulher, de fato, ela errou e pecou. Tá certo, é verdade. A lei condenava ao apedrejamento. É verdade tudo isso. Mas não houve compaixão das pessoas ao lidar com aquela mulher. E quando Jesus, ele fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus, que é a luz dos homens, ele trouxe, ao menos naquele momento, luz na vida daqueles fariseus e escribas que estavam ali. Que estavam usando um ser humano, expondo um ser humano para tentarem Deus, para tentarem a Cristo, para obterem algum benefício dos seus interesses, que eles queriam condenar Cristo, pegar Cristo em alguma afronta. Então eles acharam ali uma oportunidade ideal. Ora, Cristo
é misericordioso, porque ele expele demônios, ele cura os enfermos, ele ressuscita mortos, ele vive aí fazendo bem para as pessoas, ele ensina a fazer o bem. Agora a lei manda apedrejar essa pessoa. Agora que nós pegamos uma mulher em flagrante adultério, e é um fato, nós não inventamos isso, de fato ela estava em flagrante adultério, agora é a hora de nós pegarmos Cristo, porque cadê a misericórdia? Ou ele vai para a misericórdia e transgride a lei, porque a lei manda apedrejar, ou ele vai aderir à lei e não vai ter compaixão daquela mulher. Então aqui nós encerramos o ministério de Cristo. É interessante que até hoje, no século 21, muitas pessoas acreditam que vão encerrar o cristianismo. Você sabia que vários artistas e intelectuais já disseram que iriam acabar com o cristianismo? Você sabia que isso já aconteceu? Nietzsche já falou isso. John Lennon já falou isso. Raul Seixas já falou isso. Muitas pessoas achavam, e eles acreditavam mesmo, que conseguiriam acabar com o cristianismo. Mas o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E para a surpresa daqueles fariseus, Jesus não só ensina a lei, como mostra que a misericórdia é superior à lei, porque ali estava quem poderia justificar as pessoas que a lei não poderia mais, pois a lei estava enferma pela carne. E Jesus, então, sendo a luz do mundo, ele traz consciência na mente daquelas pessoas. Pessoal, de fato, a lei manda apedrejar. De fato, a lei manda apedrejar. A mulher foi pega em flagrante adultério. De fato, existe a lei. Existe a lei. E ela transgrediu a lei. Ela merece ser apedrejada, de fato. Mas por quem? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque se esta mulher, por ter pecado, merece ser apedrejada, todos que têm pecado vão merecer também. Então Jesus, ele não está negando a lei. Percebe? Ele não está... Não. Mas o que ele está fazendo? Ele não é a luz dos homens? Ele não é a luz do mundo? Ele está trazendo clareza de consciência na mente daqueles homens, mesmo que por um tempo. Sim, ele pode fazer isso. Trazer uma clareza de consciência para um ímpio, para alguém que se perderá por algum tempo. Porque é ele que governa essas coisas. Então ele diz, sim, existe a lei. Mas quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E voltou a escrever na terra. Atira a primeira pedra. Mas, sendo Deus, sendo onipotente, sendo onisciente, sendo todo-poderoso, sendo impactante, sendo governador de todas as coisas, que não acontece nada sem a sua permissão, ele lança luz na mente daqueles homens, e aqueles homens ficam detidos, porque aqueles homens conseguem perceber o que estava em trevas dentro deles mesmos. Nossa, eu sou um fariseu da lei, mas eu também tenho pecado. Eu não consigo agora, neste momento, eu que já apedrejei tantas mulheres adúlteras, com um sorriso no rosto e me achando consagradão, porque estava cumprindo a lei, porque eu não peco. Eu que orava, graças a Deus não sou como esse publicano, dou graças a Deus, porque faço as minhas orações várias vezes por dia. Graças a Deus, porque eu sou consagrado e não sou como aquele pecador. Eu agora não consigo pegar uma pedra. Eu não consigo pegar uma pedra para jogar numa mulher que foi pega em flagrante no erro e pecou de fato. Não consigo pegar. Porque do mesmo jeito que aquela mulher foi pega em flagrante, eu estou em flagrante diante de Cristo. Não há trevas mais que escondam o meu pecado. Não há mais força nas minhas mãos
para apedrejar alguém, sendo que eu também mereço levar umas pedradas. Porque a luz do mundo me deu clareza de consciência e revelou o que estava no mais íntimo da minha vida, do meu ser, da minha alma, mergulhado em trevas e escondido. Cristo trouxe a luz. Então, diz aqui o texto que, começando pelos mais velhos, aqueles anciãos do Sinédrio, fariseus que estavam lá, tentando pegar Cristo em alguma falha, porque a seita dos fariseus era perfeita aos olhos deles. E eles cumpriam todos os rituais da lei, e não havia ninguém tão santo como eles. Nem falavam com os samaritanos. Agora, não conseguiam. Moralmente, eles não conseguiam pegar uma pedra para jogar naquela mulher. Sabe por quê? Porque agora a mente deles tinha luz e eles viam, pelo menos naquele momento, eles viam que eles não poderiam pegar uma pedra e jogar nela. Porque o próprio Deus falou, quem não tem pecado, jogue pedra. Então, Jesus não disse para não apedrejar. Jesus não foi contra a lei. Mas Jesus não só usou de misericórdia com a mulher. Jesus não só usou de compaixão com aquela mulher. Mas Jesus traz à luz o que estava oculto dentro dos acusadores daquela mulher. E aqueles homens, então, ficaram totalmente impotentes. Porque Jesus, ele pode trazer luz à consciência até mesmo do mais cruel dos pecadores. Quem sabe, no último lampejo de vida, Jesus tem esse poder. Então, Jesus, ele traz à luz a consciência daqueles homens. Os falsos mestres apenas usaram aquela mulher sem compaixão e a expuseram. Omitiram que a lei condenava não somente a mulher, mas cadê o homem que estava com ela, para ela cometer o adultério? Só levaram ela, né? Cristo elimina ali todos os acusadores daquela mulher e não a condena. Pois Cristo mesmo iria tomar o pecado daquela mulher e pagar na cruz, dali a alguns dias. O pecado que aquela mulher estava cometendo e que Cristo impediu ela de ser apedrejada, doeu nele, naquela cruz. Sangrou nele, naquela cruz. Separou ele de Deus, no momento de angústia, de aflição, de desespero, de trevas, que ele injustamente estava passando, quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? O adultério daquela mulher estava lá, ferindo as mãos dele, ferindo os pés dele. E se é que houve algum daqueles fariseus que futuramente se submeteram e se converteram a Cristo, o pecado daqueles homens que o impediu de lançar a pedra naquela mulher também sangrou em Cristo lá naquela cruz. Isto nos torna, irmãos, totalmente dependentes de Cristo. Não devemos olhar para a lei quando nós estamos certos e querer a severidade da lei para o outro. Nós não podemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Claro, nós podemos lutar pelos nossos direitos, devemos lutar pelos nossos direitos, aquilo que temos direito, né? Mas temos que ser moderados. E aí então, Cristo, ele revela a eles que eles também tinham pecados, talvez não o mesmo pecado, ou talvez até o mesmo pecado que aquela mulher. Porque onde estava o homem que estava com ela? Né? E quem sabe se aqueles homens que estavam lá já não tinham cometido pecados assim também. Mas, mesmo que não tenha sido o mesmo pecado, outros pecados aqueles homens tinham. Então nós vemos aqui que Cristo, no capítulo 8, ele vai mostrar luz, não somente luz condenatória, mas luz que vai trazer paz. Veja o que ele diz para aquela mulher: vá
e não peques mais. Ele faz para a mulher, está lá no verso 11. A resposta para a bênção no perdão é gratidão e atitude. Veja, ela foi justificada em Cristo, mas ele diz, não peques mais, porque a lei ainda continua condenando. Ou seja, a lei não foi abolida. O pecado é transgressão da lei. Veja, ela foi pega em adultério. Cristo exerceu compaixão e misericórdia. Impediu ou absolveu ela. Não condenou ela, né? Cadê teus acusadores? Nenhum deles estão aqui. Aí ele fala, eu também não te condeno. Olha só, ouvir isso de Deus. Eu não te condeno. Não importa o que você fez. Não é um incentivo para continuar pecando, porque ele diz, não peques mais, né? Mas por aquilo que já fizemos e que muitas vezes nossa consciência nos acusa e que foi um pecado grave que merecia a morte. Mas ele diz, eu não te acuso. Mas ele fala, vá e não peques mais, porque a lei continua sendo condenatória. E aqui no verso 12, ele vai dizer, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quando Deus criou a terra, Deus na sua sabedoria infinita, né? Deus criou a terra, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, Deus não separou, ou melhor, Deus não extinguiu as trevas. Deus não quis extinguir as trevas. Deus fez separação entre luz e trevas. E os abismos continuam. Deus não extinguiu os abismos. Deus, quando ele criou as coisas e havia trevas sobre a face do abismo, Deus poderia pavimentar o abismo e trazer luz às trevas e extinguir as trevas definitivamente. Mas Deus não extinguiu os abismos e nem as trevas. Mas ele fez algo importante. Ele fez separação entre luz e trevas. O que quer dizer isso? Quer dizer que abismos e trevas são ferramentas nas mãos de Deus. Ferramentas para a condenação. Para a condenação de ímpios. Para a condenação de todos os que o rejeitam. Para a condenação dos negligentes. Para a condenação dos omissos. Para a condenação daqueles que não se importam com a bondade, com a benignidade, com o amor e com a santidade que caracteriza Deus. São pessoas que mesmo dizendo que não, elas querem que o estado de coisas deste mundo continuem, que as injustiças continuem, que os prazeres da carne continuem, que o mal continue a reinar no mundo, porque de certa forma elas usufruem daquilo e elas não querem que a luz penetre nisso. Então as trevas não foram extintas, porque as trevas são ferramentas de Deus para a condenação de todo aquele que rejeita Cristo. Ou seja, aquele que rejeita Cristo será absorvido de tantas trevas que fatalmente será lançado nos abismos. E a palavra vai dizer ainda que um abismo chama outro abismo. Então nós começamos a entender que a luz que Cristo representa aqui, que Cristo declarou ser Ele, eu sou a luz do mundo. Não é uma lâmpada como essas aqui. Mas Ele fala, eu sou a luz do mundo. Não é o sol. Não é o brilho das estrelas. O brilho das estrelas. É Ele, Cristo. Eu sou a luz do mundo. Todas essas outras são luz também. Mas Ele é a luz dos homens. É a luz do mundo. Então, começo a entender que é necessário Cristo, esta luz, para que Deus não use dessa ferramenta que são as trevas para me condenar eternamente. Agora, que tipo de luz é esta? E Jesus ele vai dizer aqui no verso 31, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja que esta luz,
ela não só representa uma absolvição ou a não condenação de alguém. Porque aquela mulher adúltera, ela não foi condenada, porque Cristo lançou luz nos acusadores. Depois nela também. Por último nela também. Mas ela, se os acusadores atirassem as pedras, ela seria apedrejada. Então Cristo lançou, ela estava impotente ali naquele momento. Cristo lançou luz neles. Tá? Então, note que esta luz, ela vai trazer libertação. Não é uma luz qualquer. Não é só uma luz que não vai condenar, apenas isso. Não é apenas uma luz que vai absolver alguém. Não é apenas uma luz que vai impedir que as pessoas sejam tomadas por grandes trevas e caiam em abismos. Não só isso, mas uma luz libertadora. Veja só, verso 31, vamos ver aqui, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, tá? Porque ele disse, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando ele diz verdadeiramente sereis livres, é liberto de tudo. Se eu vos libertar, a luz vai libertar. A luz é Cristo. E ele fala, se eu fizer isso, se eu vos libertar, ele não está falando assim, eu vou te libertar. Ele está falando, se eu te libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Ele estava falando para todos os judeus. Para aqueles que haviam crido nele, ele disse, pois, Jesus aos que haviam crido nele: se vos permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então ele diz genericamente para todos, salvos e perdidos, os que vão crer e os que não vão crer: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para aqueles que creram, ele diz: se permanecerdes na palavra, sereis meus discípulos. Tá? Então, a liberdade para perseverar na fé. Ou seja, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa luz, ela vai libertar verdadeiramente. Vai libertar do pecado, do senhorio do pecado, que reina na vida da pessoa. Das garras da tirania do mal, que deixa aquela pessoa acorrentada ali, em angústias, rancores, sentimentos de fracasso, falta de confiança, sentimentos de impotência, ou de menosprezo pessoal, sabe? Aquelas pessoas que, me fugiu a palavra, mas que não conseguem, se sentem inferiores aos outros. Eu vos libertarei disso. Eu vos libertarei verdadeiramente. Vou libertar dos seus medos, dos seus temores. Do que você tem medo? Você tem medo que aconteça alguma coisa na sua vida? Tem medos que te prendem? Cristo te liberta, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele vai te libertar de tudo aquilo que te deixa cativo. Liberdade é o contrário de escravidão. Tudo aquilo que te prende, que te exaspera, que te desespera, que te oprime, que te faz sentir fracassos, que te faz sentir pior do que os outros, inferior, temeroso, seja o que for que te atormenta. Seja o que for que te atormenta. Ele te liberta disso. E aí ele vai dizer, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? A liberdade que Cristo traz e que liberta verdadeiramente é a liberdade para transpor barreiras. Irmãos, muitos, não poucos, muitos cristãos professos, salvos de verdade, convertidos de verdade, que estarão na glória,
pararam em alguma barreira da sua vida, em algum momento da vida pararam ali. Não conseguem transpor aquela barreira. Os irmãos já viram aquelas corridas nas Olimpíadas? Eu não sei como é que chama aquela modalidade, não sei como é que chama, mas é uma corrida que você vai pulando os obstáculos. Tem, né? Acho que é corrida de obstáculos. Você vai correndo e saltando obstáculo, e corre mais não sei quantos metros e salta outro obstáculo e tal, né? E você já viu quando a pessoa vai saltar e para ali e não consegue saltar? Tem pessoas que estão na vida, chega diante de uma barreira, de um obstáculo, ela parou ali, todo mundo foi. Todo mundo seguiu. Uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas todo mundo foi. E ela ficou ali. Alguma coisa travou a vida dela. Algum pensamento, algum medo, alguma coisa que aconteceu, alguma adversidade, algum trauma, alguma coisa aconteceu, irmãos. Se eu vos libertar, diz a luz do mundo, verdadeiramente sereis livres. Está na hora de passar essa barreira. Deixa essa barreira para trás e vamos seguir em frente. Acabou. Porque Ele é o libertador de todas as coisas. E a única forma de libertação que existe para continuar leve em busca do objetivo, do final da carreira, do alvo, é a libertação de Cristo. E Ele diz, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ainda vai dizer no verso 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, ainda vai dizer, não morrerá eternamente. Então, irmãos, uma coisa nós devemos entender. Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Nem a morte pode deter aquele que Cristo libertou. Nem a morte pode deter. E aquele que crer em Cristo, aquele que Cristo libertar, essa liberdade será tão eficaz na vida dele, que durante os dias da sua vida não haverá mais grilhões. Dificuldades sim existirão, barreiras continuarão existindo, tá? Mas eu tendo a luz de Cristo, no meu estado de consciência, na minha percepção, no meu discernimento, entendendo o que está acontecendo à minha volta, o que está acontecendo comigo, e quem é o autor da minha fé, que me libertou totalmente, eu posso seguir a minha carreira, seguindo em frente. Porque quando eu fraquejar, eu me ajoelho e me coloco no colo dele mesmo. Falo, Senhor, esse passo eu não consigo dar, me toma no colo. Me toma no colo para dar esse passo. Sabe? Como os irmãos já viram aquele filme que eles têm que atravessar vamos supor, um homem forte e uma menininha. E eles têm que atravessar um rio, alguma coisa. Ele consegue. Com dificuldade ele vai conseguir. A menininha não. Então o que ele faz? Ele pega ela. Ele pega ela e atravessa o rio e coloca ela do outro lado e dali para frente ele segue no caminho. Quando o rio for muito mais forte que as nossas forças, lembre-se, creio em Deus Pai Todo-Poderoso que criou esse rio forte que está me impedindo de atravessar para o outro lado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso que esta barreira que me deteve na minha vida, que eu nunca mais consegui sair daqui, não é nada para Ele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, porque parece que eu estou destinado ao fracasso, mas Ele pode entrar em qualquer lugar, porque Ele é onipotente e onipresente, e Ele me tira de lá, porque aqueles que Ele libertar verdadeiramente será livre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que não vai me deixar estagnado em nenhum momento da minha vida, mas está proposto um caminho de glória para mim. E eu vou seguir este caminho e alcançar o objetivo, não porque eu mereço, não porque eu tenho força, não porque eu sou muito consagrado, não por nada disso, mas porque aquele que Ele libertou verdadeiramente é livre. E para que a gente continue nesta caminhada, aquele que permanecer em mim, aquele que guardar as minhas palavras e permanecer em mim, este realmente é o meu discípulo. Para os homens, muitas coisas são impossíveis, para Deus não é. E esses discípulos Ele vai conduzir seguro até a chegada. Não há barreiras que vai deter. Tá? Então, se algum de nós sentiu que tem alguma barreira na vida que nos impediu,
a caminhada. Cristo, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fala, Senhor, eu não consigo fazer mais nada. Me liberta, Senhor. Me dá força, me dá ânimo, renova o meu vigor, que eu vou seguir em frente. Por gratidão ao Senhor, eu vou seguir em frente. Por gratidão ao Senhor, eu vou fazer a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos. Sabe qual é a nossa tendência? Ir para a cama dormir. Ficar embaixo da cama. Ficar embaixo dos cobertores. Fazer qualquer coisa. Mas Ele nos deu uma missão, deu? Então eu falo, Senhor, por gratidão ao Senhor, nós vamos seguir essa trilha. Porque o Senhor vai me libertando de todas as coisas. E nada impede. E o Senhor diz, para nós terminarmos, né? Agindo eu, quem impedirá? Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja